Boa noite, meus chapas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? É o Carlão Channel aqui. Sejam sempre bem-vindos, pessoal, dando aquela força pra gente, tá? E no intuito de vocês se inscreverem, se vocês estiverem chegando agora. Conteúdo muito bacana para quem é apaixonado por automóvel como a gente e outras coisas também. Deixem um like, compartilhem e ativem as notificações, né? Então o Carlão Channel tá aqui para mostrar para vocês aí mais uma sessão nostalgia, mas dessa vez, puta, é um vídeo indigesto de ver, na verdade, né? Porque os mais velhos sabem, né, que existe um jargão falando da economia brasileira, de que os anos 80, a década de 80, na verdade, não os anos 80, né? A década de 80 foi a década perdida por conta de inflação, calote no FMI, os arroxos salariais, esmagamento do poder de compra da população. Não muito diferente, né, do que está acontecendo com a gente hoje, diga-se de passagem, né? Aumento abusivo dos preços de tudo, dos insumos, dos alimentos, do gás, tal. E como eu falei para vocês, tá? Depois a gente deixa a indicação desse vídeo falando de quanto custava a gasolina em 77. Uhum. As cenas que nós vamos mostrar para vocês hoje são de um filme rodado em 1980, tá? É um filme que mostra, prova, realmente assim, por conta do país estar vivendo um período tão difícil, fresquinha, né? A segunda crise do petróleo, a primeira foi em 73. Poucos sabem, mas nós tivemos uma segunda crise do petróleo em 79, tá? A gasolina em 80, 81, a valores atualizados, ela custava R$ 7 o litro. Filho. 7. Hoje eu paguei. Ontem eu coloquei um pouquinho do Uno. Quanto a gente pagou? 5,19, né? 5,20, isso. 5,19, 5,20, né? Então, gente, assim, são cenas fortes, tá? Claro, isso passou, não adianta. Se eu pudesse voltar no tempo e trucidar os produtores desse filme, ou trocar esses dois carros por outros carros que eu falei aqui, que eu não posso falar, porque senão, pô, Carlão, olha só, você diz um apaixonado por automóveis. Não, gente, mas é o tal negócio. Tem carros que a gente gosta mais e menos. Então, eu visualizei exatamente a cena que eu queria ver no lugar desses dois carros aí. Para começar, nenhum dos dois seria V8, tá? E eram carros que eram cultuadíssimos nos anos 80. Porque assim, desculpa, isso faz 41 anos. Eu era pirralho, eu tinha 8 anos, mas eu me lembro. Ainda mais depois dessa segunda crise do petróleo, eu sei, pessoal, já falei isso em outros vídeos. Só que para vocês mais jovens que não viveram essa época, vocês não têm ideia do que, por uma parte das pessoas, esses carros que não tinham eficiência em consumo de combustível eram assim. As pessoas tinham. Eu tinha um tio que tinha raiva desses carros. Ele falava, quando eu vejo um Galaxy na rua com aquela bundona larga, ou quando eu vejo um Dodge com aquele barulho insuportável, eu me irrito, porque eu imagino que ali está se gastando 2 km por litro de gasolina. E ele tinha Brasília, né? 2 carburadores. E o vovô tirava sarro dele, falando, porra, ó, tua Brasília deve ser muito econômica, hein? Econômica nada. Não tô falando mal, tá, gente? A gente gosta da Brasília também. E isso, por isso que eu falo, 1980, vocês vão já assistir nessas cenas, o que eles faziam com esses carros, tá? O Galaxy 500 desse filme é um Galaxy 500 74, verde floresta, um carro que tinha 6 anos de uso, como hoje um carro 2015. E o Dodge é um Charger RT 1972, marrom castanha. O Enzo observou uma coisa que eu não tinha reparado, tá? Comenta, filho. Então, pessoal, numa cena eu percebi que o Charger estava sem as duas faixas pretas no capô, né, pai? Exato, eu não tinha reparado. E nós vamos ver ao longo da filmagem se ele tem as presilhas do capô, que são itens exclusivos do Charger RT modelo 72. O carro tem câmbio no chão, que a gente viu a moça, a senhora a loira lá trocando de marcha.
Então esse carro, ou ele é um Charger simples, Uhum. com faixa de RT, Sim. ou ele é um Charger RT mesmo, que de repente riscou o capô, o cara pintou e nem se teve ao trabalho de colocar os presilhas e as faixas. Né? Então, o Dodge tinha 8 anos, como hoje um carro 2013, e o Galaxy era 74, o Galaxy 500. Com ar-condicionado muito, ainda muito novo. O Charger, a gente já percebe que era um carro bem podre. Uhum. Vocês vão perceber, comenta nas pinturas na lateral. Então, pessoal, ele tem tipo uns negócios tapando a lateral, umas chapas pretas assim, provavelmente para esconder ferrugem, né? Complementando, filhão, você tá coberto de razão. É que eu acho que além de chapa, eram umas pinturas pretas que eles fizeram Sim. para disfarçar. Porque, gente, tudo bem. A gente pode amar esses carros, tá? Mas o tratamento de chapa nessa época, como dizia seu avô, era péssimo. Péssimo. Imagina, o seu Vectra tem 8, 9, 10, 11. O seu Vectra vai fazer 23 anos e não tem um ponto de ferrugem. É. Esse Charger tinha 8 anos. Vocês vão reparar na canaleta dos vídeos, tá? O carro já era muito podre. Com certeza provindo de donos bem pouco cuidadosos, né? E imaginem, né? Década de 80. Nós estamos falando no primeiro ano dos anos 80, vocês já vão ver essa carnificina. Imaginem que isso, 15 anos depois, tipo assim, 95, 96, 97, ainda tinha o Demolicar. O Demolicar era mais dos anos 80, tá? Uhum. Mas, por exemplo, em 98, eu estava na cidade de Salto com um amigo e tinha um bloco de carnaval, tal, não sei o que. Eram vários bloquinhos de carnaval de rua. Aí um amigo falou assim, Carlão, vai vir um bloco aí que você não vai gostar. Mas como eu não vou gostar? Só tem homem, né? Eu era solteiro na época, né? Por quê? Só tem homem, então eu não vou gostar mesmo. Ele falou, não, Carlão, é que tem uns carros, daqueles carrão lá que você gosta. Puta, mas eu nunca vou me esquecer. Um LTD 69 com a capota... Veja, isso eu tô falando 98, tá? Um Dodge Coupé com a capota cortada. Então, assim, o pessoal reclama, não, esses carros ficaram muito caros. Não sei o quê. Porque eles foram trucidados. Trucidados. A minha geração começou a salvá-los. Porque quem podia salvá-los, por exemplo, aí no ano de 80, por exemplo, um cidadão que aí fosse solteiro, como eu conheci uma figura assim, solteiro, rico, não fazia um estalo, o pai dava o que ele quisesse. E já se dizia amante desses carros. Pergunta se esse cidadão guardou algum desses carros. Poderia ter guardado. Não guardou. Só se preocupou em chocar, só se preocupou em espantar as pessoas porque já andavam com esses carros na época tudo podre, em bairros chiques para chocar as pessoas. Só se preocuparam em chocar, não em preservar. Tá? Então, tudo tem uma explicação. Foram exterminados, destruídos, eu acho que dos 108 mil, perdão, dos 93 mil Dodges, acho que sobraram 2 ou 3% da produção, e o Galaxy deve ter sido por aí. É que o Galaxy, embora tenha tido a produção menor, foram 78 mil versus 93 mil. Né? Também porque o Galaxy era um carro mais caro. Né? É que o perfil do proprietário de Galaxy, não que o proprietário de Galaxy fosse bonachão, não tinha nada, não é nada disso. O proprietário de Galaxy era empresário, tinha gente bonachona, gente dinâmica, gente jovem, assim como o Dodge, mesma coisa. Né? Então, é o que eu falo, foram literalmente massacrados, tá? Eu sei, eu acabei me empolgando aqui falando um pouco, mas é porque é um tema que me deixa, assim, porque nesse ano aí, eu tinha 7 para 8 anos, eu já era doente por esses carros, eu nada podia fazer. Então, assim, sabe, eu fiz a minha parte. Graças a Deus, nesse ano aí, 80, nossos carros estavam nas mãos do seu Vladislovas e do Paulo Negrão, que eram pessoas que também sabiam que a gasolina era cara
E ao invés de venderem por dinheiro de meio quilo de carne, colocaram ambos no fundo de suas garagens e guardaram, preservaram, né? Então é isso, né? Quem quer comprar um carro desse hoje tem que ter uma condição financeira excelente, porque senão, ainda mais o Dodge, né? Ainda mais, né? Então, pessoal, é isso. Acabei me estendendo aqui nos comentários, tá? Mas vamos à carnificina, porque como diz a minha amada esposa, a vida não é sempre cor-de-rosa, né? Então, vamos à carnificina. Bora. Prestem atenção, pessoal, nos carros, tá? Olha o Galaxy novinho, hein? Olha os forros de porta ainda lisinhos, sem enrugar. Olha, tudo podre embaixo do fundo do para-brisa, ó. Puta, marrom castanho. É um carro lindo de molho, hein? Por que essa safada não põe terceira? Cenas fortes, hein? Tô avisando. Indigestas. Olha o ar-condicionado, ó. Nossa senhora, pobre Dodge. Que carros você preferia ver no lugar desses dois no ano de 80? Olha, olha, olha. Nem sei. Tinha um igualzinho dessa mesma cor verde aí. Ih, já foi a calota embora. Puta merda. Olha a lateral toda pintada para disfarçar os podres, ó. E as duas laterais. Ó, 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 ó. Nossa. Aí que você vê bem a diferença de tamanho dos dois, né? Um bem encostado no outro, dá pra ver ali. São 20 centímetros de diferença na largura. 1,81 m e 2 metros cravado. Olha, 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 olha. Ai, que dó. Olha o dojão. Olha essa roda Magnum zerada. Empurrando o outro, meu Deus. Nossa. Ó, o Galachão não chega pra lá, ó. Puta, mas que dó, meu. CX 3083, ó. Olha o grampo, a prisinha no capô, filho. Era um RT mesmo. Só que acho que o capô deve, sei lá. O cara pintou o capô. Muito bem observado, eu não tinha reparado, viu? Aí veio o rapaz ajudar a moça a trocar. Aí, ó. Puta que dó. Aí, ó, Marginal Tietê, ó, pessoal, aí, ó. Cabrita. Fusca, Corcel 74, Galachão. Na verdade, Marginal Tietê não, aí é a Dutra, tá? Vou explicar por quê. Ó. Ó a fábrica da Dixie Toggle, eu conheço ali, ó. Tava indo sentido São Paulo. É a Dutra sentido São Paulo.
Pedalzão. Ó, painel novinho, ó. Aí, ó. Aí, eu sei exatamente. Aí é quando acaba a Dutra e começa a Marginal Tietê, entendeu? Sim. Só que hoje tá bem mais bonito. São Paulo tá mais bonito agora. Nossa, o rio era marrom. O rio Tietê tá mais limpo agora, por incrível que pareça. É. Essa beleza não era o forte mesmo, né? Mulher zoada, mano. Acho que as duas já tomaram as 2 doses da vacina, né? Aí, ó. Isso aí tem 41 anos, meu. Né? Ó, o Dojinho. Corsair 1, que aí já era um carro jurássico. Acho que aí é a altura do AMB. O Charjão vem sedento, ó. Ó, Voando. ó a rua de Paralelepípedo. Eu queria tanto saber onde é aí. Saber que prédio é esse aí, ó. O carro é lindo, né? Pode estar remendado, É. podre. O carro é lindo, meu. Só essas rabeiras aí, pelo amor de Deus. Os dois, né? Eu amo os dois, né? E ó, pessoal, com o coração tão destroçado quanto este magnífico Charger RT 1972 marrom castanha metálico, carro que, por sinal, quando a avó, a mãe da sua avó, ou seja, sua bisavó, Amabile, que faleceu em 2000, minha querida avó Amabile, fazia o melhor pudim de leite do mundo, condensado. Ela tinha um vizinho 2 casas do lado que tinha um igual. Nossa. Lindíssimo, tá? Então, diante, pessoal, dessa cena triste, claro, isso passou, o que passou, passou, mas a gente não pode deixar de lamentar. E o quanto é fácil explicar por que esses carros foram exterminados e tão poucos sobraram, tá? Pessoal, Fião, faça as considerações. Pessoal, obrigado por terem assistido. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E é isso aí. Até a Um próxima. abraço!